Boa tarde, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Policial Federal Scandiuse. Mais uma vez, hoje a gente vai tentar comentar algo sobre a PEC 412. Essa PEC 412, ela já esteve em pauta e agora voltou à pauta. Sem discutir os aspectos legais, eu gostaria de mostrar para vocês o nosso ponto de vista de dentro para fora, como diz o nosso canal, para que vocês tirem as suas conclusões. Eu vou usar aqui uma série de reportagens de jornalistas que foram publicadas na imprensa e com base nelas eu tirei as minhas conclusões e gostaria de compartilhá-las com vocês para que vocês tirem as suas. Em primeiro lugar, a gente precisa fazer um contexto histórico. Os delegados de Polícia Federal, eles têm uma visão sobre o departamento que é única e tão somente deles. Não falam pela Polícia Federal como um todo. E eles decidiram isso e vêm decidindo isso nos seus congressos da sua categoria, que são realizados de anos em anos, e ali eles tomam as suas diretrizes. Eu queria falar sobre o congresso que aconteceu em Vila Velha, no Espírito Santo. Esse congresso, para início, a gente precisa dar só um ponto. Ele foi questionado pela Transparência Capixaba porque ele contou com o patrocínio da Prefeitura de Vila Velha, ou seja, um congresso de uma entidade privada contando com dinheiro público, e para não surpresa da Transparência, quem liberou essa verba foi também um delegado federal, que era o prefeito de Vila Velha à época. Então não foi muito certo isso. Mas esse congresso aconteceu e lá os delegados federais decidiram uma série de coisas. Chama atenção algumas coisas que eles decidiram e a gente vai colocar aí. Em primeiro lugar, a hierarquia, inclusive salarial, né, dos delegados de Polícia Federal. A gente sabe que isso não existe na Polícia Federal. Essa hierarquia não está estabelecida entre cargos, ela está estabelecida entre funções. Os cargos têm as suas atribuições próprias, né? Mas ali eles tentam uma hierarquia dos delegados, era a proposta deles. Além disso, o tão sonhado tratamento protocolar. Ser chamado de Vossa Excelência. Quando tivesse uma solenidade, Vossa Excelência, Excelência, Excelentíssimo Senhor Doutor. Além disso, que vagas de garagem fossem destinadas exclusivamente aos delegados de Polícia Federal. Prioridade nas vagas de garagem, coisa importantíssima no nosso modelo atual, né? Vai solucionar os problemas da nossa segurança pública. Nos assustou à época uma frase desse caderno temático, que pode ser encontrado na internet, está aberto a todos, falando sobre o empoderamento do delegado de Polícia Federal. Isso é uma palavra muito perigosa nos dias atuais. Empoderamento de um cargo policial armado. É em cima disso que a gente quer debater. Os delegados, eles vêm tentando então esse empoderamento. Uma das primeiras medidas que à época o delegado, também deputado federal Francisquini, que a gente combate muito aqui, mencionou, era sobre a aprovação da MP 657, onde eles conseguiram colocar, segundo as palavras do delegado deputado Francisquini, o governo de joelhos para aprovação desse projeto. Esse projeto falava do delegado como autoridade policial máxima suprema nos meios de investigação. Todas essas tentativas, elas visam empoderamento do cargo de delegado em detrimento da investigação, inclusive, porque a gente sabe que a investigação não transcorre no meio jurídico, ela transcorre no meio técnico-científico. E com isso, com essa colocação dos delegados do governo de joelho por parte do Congresso, segundo o delegado deputado Francisquini, eles conseguiram a aprovação dessa lei 12.830. Outro fato que chamou a atenção, vocês vão lembrar, lembram da PEC 37, que nós chamávamos de PEC da impunidade? Pois bem, essa PEC era originária dos delegados de Polícia Federal.
ela não era da Polícia Federal, ela era uma PEC. E o que ela tentava fazer? De certo modo, deixar que só os delegados investigassem e deixasse de lado o Ministério Público. Quando a população se deu conta, ela foi para as ruas. E essa ida para as ruas da população fez com que a PEC 37 não pudesse ser aprovada no Congresso da forma como foi a Lei 12.830, na forma do atropelo. Né? E eles não conseguiram passar essa PEC que limitava os poderes do Ministério Público de investigar. Isso aí, assim, a meu ver, era um desserviço à sociedade, porque essas investigações o Ministério Público tem participado junto com os agentes federais, é o que tem rendido grandes frutos para a população brasileira. Nós não teríamos a Lava Jato se tivesse passado a PEC 37. Né? E aí, senhores, agora surgiram com uma PEC que estava encostada desde 2009 e estão querendo ressurgir de todas as formas. A PEC 412, feita pelos delegados de Polícia Federal, que fala da autonomia da Polícia Federal. O que seria essa autonomia da Polícia Federal? Seria para que a Polícia Federal tivesse seu orçamento próprio e pudesse agir da forma como entendessem os seus dirigentes, ou seja, como entendessem os delegados da Polícia Federal, né? Porque eles são os dirigentes segundo as leis e as normas que criam, né? E com base nisso pudessem gerenciar todo esse orçamento e essa autonomia de forma que melhor lhes conviesse. Os agentes federais são contra, já se manifestaram. Os peritos criminais federais que cuidam das provas técnicas, vou dar um exemplo, o presidente Lula está sendo acusado, foi encontrado uma rasura na compra do sítio, na escritura da compra do sítio. Quem levantou isso foi um perito criminal federal. Esse perito criminal federal foi quem identificou esse crime. Então, a prova técnica pericial produzida pelos peritos criminais federais é importantíssima para o processo. Eles se manifestaram contra essa PEC 412. Mas não para por aí. O Ministério Público, que é o titular da ação penal, também se manifestou contra. Ele fala não à PEC. Por quê? Porque um braço armado não pode ter autonomia. Isso não existe no mundo. Ou melhor, já existiu. Existiu em uma polícia no mundo. Olha só, a polícia de Hitler, a polícia nazista da Alemanha, a SS nazista, era uma polícia que tinha autonomia para agir como quisesse. Legal, né? Saber disso. Bacana. Não digo que aqui a gente criaria uma SS porque o nosso país vive uma democracia. Mas a gente não pode dar uma autonomia pretendida pelos delegados federais para um grupo armado em 10%. Eu não estou entrando no mérito da PEC em si, eu estou mostrando quem apoia ou não. Tivemos mais um apoio, até o ministro Gilmar Mendes no programa Roda Viva da TV Cultura se manifestou contra essa PEC. Então nós temos, de um lado, os delegados federais que representam 10% da Polícia Federal e temos do outro lado 90% representado pelos agentes, pelos escrivães, pelos peritos, pelos papiloscopistas. Temos também o Ministério Público Federal e ainda temos ministro do STF se manifestando contra. Essa PEC é boa? Quem está errado? Quem está certo? Os delegados federais que são 10% ou toda essa gama de gente que está falando contra? Levanta a pulguinha na sua cabeça e pensa conosco. Se a PEC fosse boa, você acha que os policiais federais que dão a vida dia a dia nas fronteiras não seriam a favor? É uma PEC corporativa que visa, como a gente disse lá no começo, o empoderamento do cargo de delegado. Única e tão somente isso. Dividendos para uma categoria, por isso nós chamamos de corporativa. Os agentes federais são contra a PEC 412. Dia 4/12, domingo próximo, manifestação de rua. Se a gente é a favor do Brasil, a gente se manifesta contra a PEC 412. Grande abraço, boa semana e vamos em frente.